Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao DespertarCast. Eu e meu parceiro... Quiloa na área, galera. Quiloa. E hoje... Ai, já tava esquecendo já. Irmão. Não deixa de se inscrever no canal, né? Por favor. Por favor. Isso ajuda muito a gente. Deixar seu like aí também, né, galera? Por favor, meu. Vamos esperar um pouquinho pra galera pra deixar o like. Respira aí, vai. Vai. Vou esperar um pouquinho. Espera um minutinho, Diego. Rapidinho. Um minutinho. Precisa dar o like tá lá. acabando essa hora. Se inscreve lá, galera, por favor. Você não sabe como isso ajuda a gente. É sério. Eu não sabia disso e aí agora eu dou maior valor pra galera. Agora eu comecei a inscrever em todo mundo. Falei, não, vou ajudar esse pessoal, é da hora. Então ajuda a gente. E não deixe de compartilhar. Isso aí também é um movimento muito importante. E hoje é um dia muito especial pra mim, né? Muito especial pra mim. Mano. Diretamente de Manaus, meu parceiro. Diretamente de Manaus. Aos 3 anos de idade, a dança já vinha se manifestando. Com 12 e 13, já estava competindo. Aperfeiçoou nas áreas de jazz, balé, sapateado, hip hop, danças afro, dança do ventre, videodance e Hills Classic. Hoje, professora, coreógrafa, dançarina profissional. Além de tudo isso, é mãe de 2 crianças maravilhosas. E tem um marido incrível. O nome dela é Ana Paula Macedo! Meu Deus! Eu já tava quase chorando já. Aí no final eu comecei a rir. Marido incrível. Gratidão, amor, por estar aqui. Gratidão, tô muito feliz que você tá aqui. Obrigado por ter vindo, porque... Você é uma pessoa que tem, assim, dentro de você tanta coisa para gritar pro mundo. Tem tanta coisa mesmo. Muita coisa. Tem muita coisa. Gratidão, viu, Ana? Ai, de verdade. Mas se apresenta aí pro pessoal. Oh, desculpa. Então, não sei nem... Depois dessa apresentação, não sei nem o que falar, né? Tô muito feliz, tô muito grata. Eu vou chorar. Eu tô muito feliz, tô muito grata mesmo por ter esse lugar de voz, né? De poder, de ter esse espaço, de ter essa oportunidade de falar da minha arte, né? Da forma que eu vejo, do meu ponto de vista, né? Tô muito feliz, obrigada mesmo, de verdade. Que legal, Ana. Verdade muito mesmo. bom você estar aqui, viu? Mas gratidão. Gratidão. Gratidão é a palavra. Mas aí, Ana, me conta mais um pouco aí. Você despertou aí na sua caminhada, na sua arte, com 3 anos de idade. Como que foi isso aí? Com 3 anos de idade eu falo que eu era obrigada, na verdade, né? Porque com 3 anos de idade a gente não sabe de nada, né? Mas graças a Deus, graças à minha mãe, minha família, né? Sempre me apoiaram, já me colocaram novinha ali nesse caminho. Eu já comecei ali fazendo, sem saber o que fazer, mas sempre, né? Ia me identificando, mas não de uma forma consciente, né? Imatura, né? Por causa da idade, o cérebro muito novo, né? Aí, mas assim, quando eu tinha uns 12 anos, assim, que já tava num estúdio de dança com as amigas já, e começou competição, e apresentação, e palco, aí foi quando eu fiquei bem sangue nos olhos mesmo, sabe? E aí eu comecei a me identificar mesmo de uma forma genuína, sabe? De olhar assim e falar assim, meu Deus, eu tô me sentindo sabe? Eu pertenço, Isso é pra minha vida, né? Eu sentia muito. Até conversei algumas vezes com o Rafa, né? Numas conversas que a gente teve, que às vezes quando tava pra entrar no palco, assim, a gente tava na coxia, assim, em palco de teatro. A gente fica na coxia e tocam 3 sinos antes de abrir a cortina, né? Aí toca o primeiro sino, depois de uns minutos toca o segundo sino, depois toca o terceiro sino, que é o que diz, vai começar o espetáculo. Nesse tempo, eu sempre orava e agradecia a Deus, e era um momento muito divino mesmo, muito espiritual, que eu me sentia muito conectada a Deus. Que legal. E eu sentia, meu Deus do céu, eu realmente estou no lugar que eu tenho que estar. Eu realmente estou aqui, estou presente, estou onde deveria estar. Que legal. E isso já com uns 12, 13 anos. Olha só, tão nova, né? E já tendo essa experiência e tanto, né? Não, Ana Paula é um ETzinho. Você não tá ligado. E não falava, eu só dançava. E o engraçado é que ela era fechada, tipo, 0. Não falava. 0.
Quando eu conheci ela, já não falava. Eu só falar agora. Acho que ela pegou e falou assim, vou escolher ele. Né? Vou escolher ele, porque ele fala. Então acho que eu vou ficar perto de uma Já pessoa é meio que fala, caminho pra ver se eu consigo andado. falar, né? Porque se eu não falar, acho que ele vai falar no meu lugar. Né? Então, Mas é meio que é isso, sim. Legal. E aí você começou a competir, né? E você ganhou várias medalhas, né? Eu tenho várias medalhas. Eu tenho algumas aqui em São Paulo que eu trouxe e tem algumas que ficou lá na casa da minha mãe, lá em Manaus. E você começou a vir cedo pra cá, pra São Paulo, pra competir, né? Com 13 anos eu já tava aqui no palco. Você lembra onde que era? Eu não lembro onde que era, porque eu era 13 anos, eu não sabia nem... Né, enfim... Eu lembro que o nome era Passo de Arte, o nome da competição. Era no Passo de Arte. E também fui para Santos, mas também não sei dizer qual que era o teatro, qual que era... Não, tudo bem. Eu imagino, 13 anos. Muito novo, Não tem nem como lembrar. Eu não lembro de nada. Eu lembro do nome da competição, que tem todo ano, até hoje tem. E outra coisa, hoje tá diferente, ó. Hoje tem algumas coisas aqui em cima da mesa pra gente comer. Que a convidada é que taurina. quem trouxe foi a Ana, né? Taurina, né? Aí ela falou, eu vou colocar um negócio lá, tudo bem? Eu falei, tudo bem, amor, não tem problema. Você que manda. É que eu sou taurina, né? Eu já pensei logo na comida. Eu falei, bem... É isso mesmo, tem que mandar. E eu falei assim, eu falei, mas quem come esse negócio? Meu, desde que Ele não parou de comer até agora. Aqui eu tô comendo. Só nós tá comendo, né? Muito legal. Gratidão. Muito legal. Muito bom. E... Quer dar uma palavrinha? Não, pô, fica à vontade. A Ana é sua, pode falar. Boa. Então, Ana, e aí depois desses campeonatos, tudo, como que foi essa decisão sua de levar isso realmente pra sua vida? Como que foi o seu objetivo? Então, né, eu dei várias perdidas, assim. Eu fiquei bem perdida, assim, no meio do caminho. Eu, de fato... eu não vou nem dizer que eu me identifiquei, mas eu não consigo fechar. Tipo, me encontrei com tal idade, porque eu fui vivendo, eu fui experimentando. Foi uma série de despertar, né? A vida vai acontecendo paralela a tudo isso, e às vezes você desvia, volta, né? E com, acho que uns 16, 17 anos já, naquela idade que a gente está se formando na escola, a gente já fica, ai, meu Deus do céu, o que eu vou ser quando crescer? Que faculdade eu vou fazer? E aí, vestibular, e meu Deus, e estuda. Aí começa a pensar no dinheiro, no futuro, e fala, meu Deus do céu, com arte. Aí começa, nossa, a arte não dá dinheiro. Ah, você não vai ter dinheiro para pagar um boleto. Ah, aí eu comecei a ficar assim, nesses questionamentos que são normais da idade, 18 anos. Né? Que é uma virada de chave que nunca vira. A sociedade nos impõe isso, né? Tem que entrar no padrão delas, né? Então, aí eu decidi fazer fisioterapia. Tem um pouco a ver por causa do corpo. Né? Por conta do corpo, né? Mas você falou, vou fazer fisioterapia. Fiz, assim, aos trancos e barrancos, não aguentava mais, assim, faltaram 2 períodos para eu me formar. Não volto pra terminar de jeito nenhum. Eu não sei como eu aguentei, assim. Eu fiz porque, por conta dessa pressão mesmo da sociedade, uma pressão interna mesmo, né? Meu futuro e todo... Enfim, muita gente falando, com mais a cabeça barulhando. Aí eu fui, assim, aos trancos e barrancos. Até que não aguentei mais, né? E, enfim... Aí acabava voltando sempre de novo. Vou me matricular num estúdio só pra dançar. É só hobby. A frase da minha vida era isso. Era o hobby. Tô fazendo por hobby. Quando eu via, já tava dando aula. Aí, não quero mais. Aí a vida mudou. Aí tive filho, enfim. Não quero mais, vou fazer só por hobby. Quando eu via, já tava dando aula de novo. Aí cheguei aqui em São Paulo, falei, enrolei pra entrar num estúdio. Aí o Rafa falava, vai se matricular. Quando você fala de dança, seu olho brilha. Vai se matricular em algum estúdio, você tem que fazer o que você ama e tudo mais. Aí eu fui, me matriculei, cheguei lá. Tô só por hobby aqui, galera, tá bom? Quando eu já tô lá, na parede da escola lá, meu professora, Ana Paula Macedo. Quando você faz algo que você ama muito, você não vê como trabalho, né? O trabalho vira um hobby, na verdade, né? Não, poderia, como já passei também, o dia inteiro dando aula, dançando, e chego em casa com o corpo exausto, mas assim... Transbordando, imagina. Transbordando, Isso é muito gostoso, satisfação, né? Nossa, total, não tem... Não, e ela quando nova, ela fez vários... ela fez teatro musical, né?
Eu fiz alguns musicais, fiz alguns espetáculos musicais. Fiz lá em Manaus, num estúdio que eu cheguei a trabalhar também, que no início eu falava, é só hobby, é só hobby. Eu fiz o Mágico de Oz, eu era o Espantalho. E fiz Alice no País das Maravilhas, que eu era o Coelho. Olha só. Que legal. É muito legal. É muito interessante, porque... Era um teatro ou envolvia um pouco da dança em cima da história? Tem dança, tem a parte da atuação, né? E tem... Enfim, é intercalada, as cenas são intercaladas para contar uma história. Então, começa com uma história, cenário e tudo, enfim. E aí, os personagens, né, atuando. Aí, termina o final de uma cena, inicia uma coreografia de uma dança de alguma turma. Aí, entre essas coreografias, tem cenas. Para ir dando sentido, né, à história. Que legal. É bem legal. E é muito engraçado, porque eram 2 personagens que eu me conectava muito, né? Inclusive, eu tive que construí-lo. Eu tive que criar um sotaque para ele, que era o Espantalho, né? Então, sem saber muito, sem ter muita informação, mas tinha um professor de teatro na época que acompanhava a gente e ajudou muito a gente. Tive que construir toda a personalidade dele, o Espantalho do Mágico de Oz. Eu não sei se vocês já assistiram o Mágico de Oz. Já. Não, já? Já assistiu? Já. Tem o Espantalho, o Leão e o Homem de Lata. O Leão é o leão que, teoricamente, deveria ser corajoso e ele é medroso. O Homem de Lata não tem coração, mas, assim, no espetáculo ele vai se mostrando mais amoroso de todos. Que legal. E o Espantalho é o que não tem cérebro, mas ele que conseguiu solucionar e fazer a Dorothy conseguir chegar em todos os caminhos, assim. Que legal, meu. Muito legal, muito interessante. Era totalmente oposto, né? O sem coração era o mais amoroso. O sem cérebro é o que não solucionava. E na época eu tava numa fase muito de estudar e aprender e descobrir. Então faz muito sentido. Eu pesquisava muito, queria muito aprender, queria muito descobrir coisas novas. O cenário da dança mudando o tempo todo. E aí eu dizia, nossa, mas vem uma modalidade nova, eu quero descobrir. Tem curso disso, eu tava lá. Tem aula disso, eu tava lá. Entrava numa aula, saía da outra. Eu sempre fui assim, na verdade, desde criança. Eu entrava numa aula e saía da outra. O tempo todo, sempre fui assim. Sempre se atualizando, né? O tempo todo, desde criança. Desde criança, Não, eu ela sai mesmo. hoje pra trabalhar, ela sai pra trabalhar. Ela saía logo antes dela ser professora aqui em São Paulo, ela saía pra pegar aula, ela, saía, 6 horas da tarde e voltava 11 horas da noite. Fazendo todas as aulas que ela via pela frente. Eu chegava em casa, destruída. E ela sempre gostou de, Aí ela saía, acho que, sei lá, de alguma modalidade, já ia pra outra, ia pro hip hop. O professor, vem fazer minha aula aí, não sei o quê. Mas vem fazer a minha. Ela, então eu vou. Ela saía fazendo todas. Que legal. E eu ia. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal na Ana Paula, porque ela faz com muito amor. E ela faz com tanto amor que esses dias ela pegou 3 trabalhos fortes, assim, pra fazer. E ela faz tanto pelo amor que ela tem pelo projeto, pela dança em si, né? Que metade do dinheiro que ela ganhou, ela deu pra Beth, a babá. Pra babá, olhar as crianças, tá ligado? Meio que não lucrei nada, mas assim... Mas ela se divertiu e gostou muito. Então, isso que eu vejo, assim, isso é abundância, sabe? Isso é vida, é uma prosperidade. Prosperidade, porque você tá na sua essência, você tá vivendo o êxtase da sua vida, o que você gosta, o que você ama. Então isso é incrível. Na verdade é outros valores, né? Na verdade é o valor mesmo interno, assim, de satisfação, trazer arte. Não só pra você, mas pros seus alunos, pra pessoas que estão assistindo. Sim. Tá, mas peraí, vamos lá. Só pra entender. Tudo tá lindo, tá maravilhoso. Ela saiu de Manaus, tal. Mas aí veio os traumas, né? Eu tô de TPM, eu não vou chorar aqui, não. Porque, assim, isso daqui é um podcast. Se for 1000 maravilhas, assim... Como é que as pessoas vão se identificar? Todo mundo tem um problema. E você veio de vários, né? Pra caramba. Então, eu acho que sua história, ela é muito... Acho que ela é uma história que ela foi feita pra ser escrita, pra ser contada, pra ser admirada... E para servir de exemplo, para você nunca desistir daquilo que você realmente ama. Então, conta um pouquinho
Uma parte da sua vida que fez muita importância, que você tem até uma tatuagem, que é do seu ursinho, que veio a arte na sua vida por causa do seu pai, né? Sim, por conta do meu pai. Mas a minha mãe me apoiava muito. Sim, mas quem que era o teu pai? Também. Meu pai, ele era músico, né? E compositor também. Ele tocava violão, assim, como se fosse uma parte do corpo dele. O violão era como se fosse uma parte do corpo dele. Então, era incrível. E tocava, cantava, fazia shows. Ele trabalhava também aonde tinha, ele estava... Ah, tem essa oportunidade aqui. Por mais simples que fosse, ele tava... Eu vou chorar. Ele tava lá. Tem, inclusive, um projeto lá em Manaus que até hoje está vivo, né? Por conta dele. Que... na frente do Teatro Amazonas, não sei se vocês já ouviram falar do Teatro Amazonas, que é um teatro em Manaus que foi construído com materiais que vieram da Europa, enfim, muito. Aí tem a Orquestra Sinfônica que toca lá, enfim. E meu pai chegou a fazer shows lá também com a Orquestra Sinfônica, mas na frente do teatro tem uma praça. E tem uma banquinha de comidas típicas. Eu vou falar comidas típicas, porque se eu falar o nome, vocês não vão entender. Pode falar. Tacacá, o nome. Tacacá, sim. Tem uma banquinha de tacacá. Tinha uma banquinha de tacacá. Era uma mesinha e uma cadeira que, né, os donos do tacacá... Minha mulher é de Manaus, você acha que eu não sei o que é tacacá? Mas as pessoas não sabem, eu acho. Por isso que a gente uma bebida, gente. Tacacá é uma bebida típica lá do Amazonas. E no Pará também tem. E em algumas outras cidades também tem. E, enfim, tinha uma banquinha lá de tacacá na frente da praça. Meu pai era amigo do dono, né? E falou, se eu colocar aqui uma cadeira, pego o meu violão, começo a tocar e começo a atrair pessoas. Porque, afinal de contas, nem todo mundo vai ter dinheiro para entrar no teatro e assistir um show, né? E aí, também começa a atrair o público da cidade. E aí, ele começou a mesinha lá na praça, uma praça mesmo. A mesinha de tacacá lá e meu pai tocando do lado da mesinha e as pessoas comprando tacacá, tomando tacacá e ele tocando. Depois o negócio foi ficando maior. Hoje é um projeto que reúne vários artistas, inclusive quando completou 10 anos do Tacacá da Bossa, eles fizeram uma homenagem pro meu pai. Tacacá da Bossa. É porque o nome do meu pai era Paulinho Bossa Nova, o nome artístico dele. Legal, ele tocava Bossa Nova e MPB. Nossa, ele era envolvido na música. Muito, nossa, não, você não tá entendendo, irmão. Era forte. Era embaçado. Tem um vídeo na internet dele tocando. Tem, mano. Tem vários, Aí, quando completou 10 anos, eles fizeram uma homenagem, coisa mais linda. Inclusive, outro dia eu tava mostrando pros meus filhos também, pra eles verem quem era o avô deles, né? E aí, muito, muito legal, assim, muito emocionante. Nossa. E aí veio daí, acredito, né? Então, foi a junção dessa genética aí, né? Que veio do meu pai, mais o apoio da minha mãe também. Porque a minha mãe era daquelas que ela dizia assim, minha filha é a melhor de todas, minha filha não sei o quê. Eu dizia, mãe, para, mãe. E não podia parar ninguém. Ela falava, não, porque é a Ana Paula, não sei o que lá. Ou então, a gente ia pro teatro, mó vergonha, gente. Ia pro teatro, aí não podia ter ninguém passando na frente dela. Porque se tivesse alguém passando na frente dela, ela já gritava, senta porque eu quero ver minha filha. Eu dizia, meu Deus do céu, não é minha mãe, gente. Não conheço essa mulher, não conheço. Que ela era muito. Ela até hoje, ela fala que ela se emocionava muito me vendo dançar. Porque eu não falava, né? Eu não falava. Tem uma filha muda, e aí ela tá dançando, então, quando ela coisa, via né? eu me expressando, eu acho que pra ela dizia assim, meu Deus, olha como ela tá colocando pra fora, né? O jeito que ela encontrou de colocar pra fora. A expressão sua corporal é uma forma de falar manifestando. Sim, né? Foi uma forma que eu encontrei de me comunicar sem ter que abrir a boca. É isso mesmo, ela trabalhava o silêncio sem emitir um som. Silêncio interno, irmão. E aí é isso, e foi assim que eu fui me construindo como bailarina, depois agora, né, professora, depois de um tempo professora, coreógrafa. Que legal, mano. Legal. O legal, mais engraçado de a gente ver tudo isso, galera, é que o pai dela trabalhou com a música e teve uma filha dançarina. Não, e ela tem uma filha artística também que desenha. Que desenha muito. Então, tipo, tudo envolvido com a arte, né? É o DNA, irmão. É o DNA. Tem uma coisa que não muda, é o DNA, irmão. Não tem como. O negócio passa. Não tem jeito. Não tem jeito.
Então ela veio. E você brincava com o seu pai falando dessa coisa do tempo da música, né? Eu brincava, não, eu brigava. Brigava. Isso, você brigava com ele. Mas como assim, não? Não brigava porque a gente não era de brigar, né? Lá em Manaus a gente é meio tranquilo. A gente é bem tranquilo lá em Manaus, né? Diferente do povo daqui de São Paulo que é agitadão e tudo mais, mas lá em Manaus a gente é bem mais tranquilo. Então, eu era mais teimosa, era mais pro lado de ficar, sabe, teimando. Ele falava, olha, Ana Paula, tem que escutar o tempo da música, são 4 tempos, ó. 1, 2, 3, 4. Eu dizia, não é 4, são 8 tempos. Que dava no mesmo, era só fracionar, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que como eu dançava e eu tava, assim... Eu achava que eu sabia de tudo, rei na barriga, né? Essa idade de adolescente, assim, Aí eu dizia, não, você não sabe, pai, o que você tá falando. São 8 tempos, a música tem 8 tempos. Aí ele, tipo... Ele tocava violão quando ela tava grávida dela, tá ligado? Ele tocava violão lendo partitura. Olha entendeu? Só os desenhinhos, a partitura mesmo, vocês sabem, né? O que Sério? O desenho da letra? Ele fazia a partitura... Com caneta, ele a pasta dele, que ficava na frente dele, que ele tocava violão, era só a partitura e a letra da música. E ele tocava violão na partitura. E eu querendo teimar com ele de que não eram 4 tempos, não. Que a música não é feita em 4 tempos, é feita em 8. Porque na dança, a gente ia cada partezinha em 8. Vocês veem a música de uma outra forma. Tipo, ele toca em 4 e vocês dançam em 8. A música funciona em 4 tempos, né? A gente que cria, enfim, não... Você fraciona, né? É por causa do passo, né? É diferente, né? É que a música, a cada 4 tempos, ela vai mudando, né? Isso é muito legal. Já até mostrei algumas vezes pro Rafa, né? Que eu falava, a música vai mudar. Um eletrônico, ela falou, vai mudar agora. Aí mudava, falou. Fazia assim com ela. Você tava tocando lá com o DJ? Como assim? Mano, como assim? Você sabe a música do cara? Ela, não, é porque é assim. Porque é bem interessante quando você para pra pensar, assim... que eu já danço há muito tempo. Eu já danço há muito tempo. Então, tipo assim, eu já conheço. E assim, você se conectando também com o artista que tá fazendo a música... Você consegue entender qual que é o momento que é óbvio que é interessante mudar, entendeu? Por isso que, às vezes, tem DJ mesmo, né? Que toca, né? Em festa, às vezes, você tá ali, né? Na música e tudo mais, dançando. Aí você espera que vai vir um negócio. Aí o DJ, ele não faz o óbvio, que seria o óbvio. Ele trava. Aí todo mundo fica assim, como assim, mano? Não soltou. E fica brabo, né? Fica puto da vida. E fala, e aí, mano? Aí o cara volta. É porque ele não cumpriu a regra do 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2... E não mudou. Tem que ser cumprida, né? Tem que. Na música. A cada... Vai muito, acho que, de artista para artista, né? Mas a cada 8 quatros, a música, teoricamente, tem que mudar. É o que funciona pro nosso corpo. Porque o nosso corpo é a frequência que sente, né? A cada 8, aí alguns a cada 6. Às vezes muda aí no que eu falaria em 8, mas seriam 2 quatros, enfim. E tem muita coisa acontecendo entre 1, 2, 3, 4. Tem 1 e 2 e também tem 1 e A2. Então, a música é muito interessante, assim, complexa, quando você para pra... Nossa, que legal. Eu acho interessantíssimo. Vivendo e aprendendo, irmão, tá vendo? Eu falei pra você que ela manjava. Mano, olha que eu gosto de música. Não, e eu sei, assim, o básico, eu não sou musicista, mas mas você vai na dança, né? Então, a dança, você tem essa conexão com a música, né? Você tem que saber onde ela vai cortar, onde vai, porque você muda o passo, né? Sim, muda o passo e, às vezes, muda a intenção do movimento também. Dependendo da batida que tá na música, você muda a intenção. Pode ser mais agressiva, pode ser um impacto, pode ser... uma explosão, ou pode ser mais suave. Tudo isso dá para brincar também com o corpo. Nossa, que incrível, hein? Interessante falar disso. Nunca tinha falado disso para pessoas que não são da dança. E o que te construiu para você ser o que você é hoje? Tudo. Acho que a junção dos traumas, que nem você falou, né? Junto com a parte boa também, né? Acho que tudo, mais família, educação, cultura, tudo isso é o que eu sou, né? As experiências que eu tive na vida, positivas, negativas. Eu falo que a dança me trouxe muita
autoconfiança, muita presença, muita postura. Quando eu falo de postura, eu não falo nem de uma coluna ereta, eu falo de presença mesmo, né? Mas também me trouxe muitas inseguranças, muitos traumas. Eu tive que, afinal de contas, eu cresci dentro da dança, né? Então eu ia para a escola, voltava para casa, trocava de roupa e ia para dança. Então eu tava ou na escola ou na dança. Nunca fui de sair, nunca fui de balada, A essas dança coisas. em si, ela foi um refúgio pra você? Foi uma grande fuga. Fuga? Foi uma grande fuga. Ela foi refúgio, ela foi acolhimento, ela foi uma fuga por muitas vezes, porque como a minha mãe, ela trabalhava manhã, tarde e noite, então, e ela tinha que sustentar 3 filhos, né? E aí ela acabava tendo que trabalhar demais para conseguir fazer uma renda que ela conseguisse pagar os boletos e viver com tranquilidade. Então, eu não tinha muito com quem ficar e acabou que ela acabou me colocando ali umas decisões que ela Falou que quando teve. você era criança, assim, dentro do quarto, você montava o seu quarto. Como se Nossa, fosse sua você casinha. lembrou disso? Você ficava sozinha, né? Sempre. Eu acho que, na verdade, eu acredito que muitas crianças façam isso, porque eu conversei com algumas pessoas já e muitas fazem isso, né? Então, às vezes, a criança ela já tem essa tendência ali para alguma coisa e geralmente essa tendência dela geralmente ela tá fazendo dentro do quarto dela. Isso não é tipo algo da minha cabeça, Mas fala, não. Isso é a gente não falou o que era. O quê? Isso que você fazia dentro do quarto, de montar e tudo mais. Eu montava que eu brincava sozinha e tudo mais. Eu montava uma casa dentro do meu quarto, né? Porque eu vivia dentro do meu quarto. Eu cresci dentro do meu quarto, eu saía para estudar e para dança. Então eu pegava tábua de passar-ferro, pegava, enfim, Criativa. tudo que tinha na minha casa, eu saía montando os corredores da casa dentro do. Aí, como era só eu, né? Meus irmãos são mais velhos que eu, tipo, 10 anos mais velho, 8 anos mais velho. Então, eles sempre foram, né? Não batia a idade de brincar. Acabava brincando sozinha. Aí, eu montava essas coisas no quarto e ficava lá brincando eu comigo mesma. Às vezes, eu vendia e dava a volta e eu mesma comprava. Que legal. Eu montava tudo. Era, enfim, Contava meio que a professor. história dentro do quarto, né? E dançava muito dentro do quarto também. Dançava muito, afastava tudo, empurrava a cama, fazia tudo assim, abria o maior espaço que eu podia dentro do meu quarto e começava a dançar. Engraçado que quando criança a gente tem muita criatividade e pouco filtro, né? Então, assim, se tivesse que subir na cama para dançar, a cama era o palco, aí eu descia e já imaginava várias coisas. E sempre dançava, porque poderia dizer, pegava, fingia que era um microfone e começava a cantar. Não, tava sempre só dançando mesmo. Olha só. Isso é incrível, né? Não, eu criava vários cenários na minha cabeça. Não, até hoje eu faço isso. Acho que essa manifestação sua dentro do quarto, da sua infância, se manifestou hoje na vida adulta, né? Particularmente assim. Sim, com certeza. A gente é o que a gente era quando criança, né? As coisas que a gente pensava, desejava. A gente pode ver que... Sim. Eu tava até falando esses dias que eu tava escutando uma música. Era uma música do Forfã, que eu escutava que se chama O Viajante. E muito engraçado que nessa música ele fala de várias coisas que ele viveu. E eu cantava essa música com muita força. Tipo, eu colocava lá no meu... Eu tinha um Discmanzinho assim, ó. Ou não era nem Discman, já era no celular já. Ou às vezes até mesmo no carro. Quando eu tava, tipo... Eu colocava e cantava essa música com muita força. Que ele falava que, tipo, ele ia sair pelo mundo, que ele ia colocar uma mochila nas costas, e que ele ia... E aí, do nada, ele tava num lugar, do nada ele tava em outro, e ele tava fazendo isso, fazendo aquilo. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não sei onde que eu tava, o que aconteceu, eu escutei essa música. E aí, passou um filme da minha vida na minha cabeça em cima dessa música. E eu falei, eu vivi tudo isso. E eu cantei essa música quando era novo. E eu cantava com desejo. E aí a música era O Viajante, nunca vou esquecer, então, do Forfã. E aí ele conta, tipo, uma história assim. E aí eu vivi tudo isso que ele falou. Aí eu fiquei assim, ó. Caraca, irmão! Que incrível isso! Eu fiquei muito feliz. Eu falei, mano, que da hora. Sua vida adulta, Porque tudo que você fala... Por isso que eu falo que as palavras têm muita força. As palavras têm muita força. Tudo que você fala com muito desejo,
vai acontecer. Isso é um fato. Quando você tem fé, acredita e deseja e fala com muita força, acontece. Pode ser ruim, Você atrai, né? pode ser bom. Vai acontecer. Então, por isso que eu falo, toma cuidado com as coisas que você Sim. fala. Porque, mano, acontece. E acontece mesmo. E... E voltando no que você tinha falado de criança, que você ouviu a música e agora você escutou a música e se identificou, eu vi uma frase na internet tem uns 2 dias por aí. Aí a frase falava assim: o que você seria hoje se você tivesse seguido o seu sonho de infância? Eu achei muito interessante, porque quando eu li aquilo eu falei, eu seria o que eu sou. Então, eu seria o que eu sou. Mas se vocês forem, talvez vocês também. Olha onde vocês estão, olha o que vocês estão vivendo, né? Então, no final das contas, a gente vai tendendo para ir para áreas que a gente sempre mostrou ali. Olha, eu tô tendendo para essa área. Pra que eu ia pra escola? Pra resenhar. Pra resenhar. O que eu tô fazendo aqui hoje? Tô aqui resenhando. Por que você fez um podcast? Pra trocar ideia, mano. Lembrou dos momentos de rua, né, irmão? Quando os caras falaram, existe um podcast, juro. Quando eu falei que eu ia pra internet, isso faz uns um ano e meio atrás, mais ou menos, vi essa... Um ano e meio não, né? O podcast ele já vem rolando já há um bom tempo, né? E aí eu peguei e falei assim... vou fazer um podcast. Quando eu fui pra internet, quando eu comecei a fazer meus vídeos no Instagram, eu peguei e falei assim, o Gabriel, que começou a fazer meus vídeos, que, gratidão, você deu um startar na minha vida incrível. E aí eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, irmão, a gente tem que fazer um podcast. Aí ele pegou e falou assim, não... Aí ele bem assim pra mim, tá ligado? Não, irmão, calma. Primeiro você precisa movimentar pra você ter pessoas, pra você poder fazer isso, isso e isso, pra aí você pegar e colocar pessoas influentes no podcast e tal. Eu falei, não, mas esse não era o intuito, tá ligado? O intuito é pegar pessoas incríveis que não precisa ser famosa e eu quero que ela conte a história dela aqui e que as pessoas do entorno dela conheçam ela e olhem e falem assim, pô, olha a história dela. Que nem... A Ana nem é muito famosa na internet, nem nada. Mas depois de hoje, as pessoas que estão em volta dela vão ter um respeito e uma admiração por ela porque ouviu a história dela. Não vai te julgar pelo que a pessoa idealiza dentro da cabeça. E vai olhar e falar assim, pô, me identifiquei com ela. Ela teve vários, É que eu ainda não falei dos problemas, ela gente. não falou ainda, ela tá evitando. Mas assim, passou muita coisa... E olha quanta coisa boa aconteceu também. E hoje ela tá aqui. Sim. Então, isso é incrível. Pra mim, isso daqui... Pra mim, isso daqui, o que eu tô fazendo... E o amor que tá sendo entregue em cima dessa mesa, esse microfone... E o que a gente tá falando aqui hoje... Pra mim, eu tô feliz, tá ligado? Tô bem, tô feliz. É isso. Tá pleno. Tô pleno. Tá se realizando. Tô gratidão. Tô gratidão. Muito legal, muito legal. Mas e aí, Ana? Além de tudo, isso na sua caminhada da dança, como que foi quando você estava falando, né? Nessa questão de você ir em todas as aulas, você foi se aperfeiçoando, né? Sim. Um pouquinho em cada. E qual que você começou a se aperfeiçoar? E qual que você mais preserva hoje? Qual que você mais idealiza hoje na dança? Qual que é a práticas? Eu acho que eu sou eu me considero uma dançarina / bailarina bem híbrida, sabe? Eu não gosto de me limitar, eu gosto de estar sempre aprendendo, porque o mundo muda todo dia, né? Tudo muda todo dia. A percepção de vida de todo mundo muda todo dia. E a dança, a arte, na verdade, é a expressão do ser humano, é o ser humano se expressando. Então, o ser humano muda constantemente. Então, a arte automaticamente acaba mudando. Né? Então, eu não me limito muito, mas assim, eu fiz balé, nunca foi a minha modalidade de dança favorita, mas eu sempre entendi que ela era muito importante. Então, até porque se eu não fizesse balé, eu não podia ficar no grupo de competição.
Então, a gente era meio que obrigada mesmo a fazer balé para ficar no grupo de competição de jazz e de danças urbanas, que na época era chamado de street dance. Não sei se vocês já ouviram Era falar. tipo uma aula pra complementar com as outras. É, porque sem a base, a gente não consegue ter... Como que eu posso explicar para vocês? Sem base, a gente não consegue elaborar movimentos mais de qualidade, com qualidades melhores, entendeu? Que a pessoa olha e fala, profissionais, entendeu? Aí, sem a base, fica muito difícil executar os movimentos com uma qualidade muito boa. E o balé era uma E delas. o balé é uma das danças acadêmicas que são muito importantes. É balé, jazz, contemporâneo. Cheguei a fazer contemporâneo também. Também nunca foi uma das minhas modalidades favoritas. Eu gostava muito mesmo de jazz e de hip hop, que na época era street dance o nome. Gostava muito, muito mesmo. Assim, eram as duas que eu tava sempre. Mas fazia sapateado, gostava também. Cheguei a dar aula de sapateado depois, adulta. Sapateado é aquela com o sapatinho. Com sapato sapateado. Tipo do navio lá do tipo do Titanic lá. Irmão, o bagulho é massa. E outra, que da manda hora. muito. É mesmo. Manda muito. Porra, que É legal. incrível. Então, e foi isso. E aí eu ia... Tudo que a nossa mestre, Giane Chaves, inclusive, não sei se ela vai ver isso, mas um Ela beijo vai. pra Eu vou ela. mandar pra ela. Fala pra qual a roupa dela aí que eu vou Porque mandar pra ela foi a minha... Qual que é o nome dela? Minha mãe na dança, Qual que é o nome assim. dela? Giane Chaves, de Aí, Abreu. Jane, gratidão, hein? Que hoje a gente tá usando muito essa palavra. Tudo que Gratidão. ela... Não, tudo que Gratidão, ela... Giane. Ela ia Gratidão. propondo, assim, eu tava dentro. Eu não sabia nem se a minha mãe ia ter dinheiro pra pagar o figurino. Mas eu tava já na coreografia, já pronta pra me apresentar. E a minha mãe já falava assim, Ana Paula, pelo amor de Deus, quantas danças você tá? E 8. 9 danças. Então, eu saía do palco, trocava de roupa, entrava... Eu não queria sair do palco. Meu negócio era não sair do palco. Eu Porque queria... você sabia que ali era seu... Nossa, era seu muito, áudio. É a sim. sua conexão com Deus ali. Sim. E muito coerente com a idade. Hoje, eu já tive algumas recentes experiências de palco que eu já falo, nossa, como que é muito coerente com a idade que eu tava, eu ter me identificado tanto com isso, porque é lindo. Faria 30 mil, faço a vida inteira. Mas é algo bem egóico mesmo, que não tem tanta troca. Diferente de ser professora dentro de uma sala de aula, onde você está ali trocando com o aluno, em construção, sabe? Tem, de fato, a troca ali na sua frente, né? Você com o aluno, né? Você e o aluno, e é evolução. Tanto o aluno evoluindo como aluno e você evoluindo como professor, e os dois evoluindo como seres humanos, Que entendeu? legal. A conexão incrível. É muito né? interessante. Eu amo a sala de aula. Isso é a essência da dança, né? Isso é o amor à entrega, Isso é a né? essência do ser humano. Eu falo que a dança é só um instrumento que eu tenho para me conectar com o mundo. E muitas pessoas também têm, né? Podem utilizar desse instrumento. E qual que é a sua missão hoje dentro da sala de aula? Aí, como eu já falei, eu não me limito. Hoje, eu falo que às vezes a gente faz dança-terapia, né? Porque dentro da sala de aula, tanto eu quanto os alunos, nós todos temos que lidar com muitas frustrações, né? E frustrações, às vezes, que elas refletem naquele ato de uma simples coreografia, mas, na verdade, são frustrações que são carregadas já de fora da porta da sala de aula, né? Então, às vezes, a pessoa ela teve um dia ruim e ela tá lá e ela fala, nossa, não tô conseguindo fazer esse passo, mas ela já tá, assim, no limite do estresse. E se você conversar um pouquinho, você consegue entender que não é a coreografia. E aí, quando você consegue, assim... conscientizar, sabe, a pessoa, ela fala, putz, vira uma chave e ela fala, da porta para fora, Já fica foi. lá. A partir de agora eu vou relaxar. Tem pessoas dentro da sala de aula por inúmeros motivos. Alguns porque estão tratando alguma questão psicológica de ansiedade, de depressão. Tem pessoas dentro da sala de aula que só estão indo desestressar porque a carga de trabalho é muito grande. Alguns que se identificam e querem trabalhar com dança. Então, dentro da sala de aula tem muitas pessoas de todos os jeitos, assim, que você puder imaginar, tem.
Desde o adolescente que tá, assim, perdido na vida e não quer ficar em casa porque não tem um ambiente legal. E aí ele passa o dia inteiro dentro do estúdio. E a pessoa que ela vai lá, ela faz 1 hora de aula e ela chega feliz em casa porque ela fez uma atividade física e ela gastou caloria, entendeu? Então tem muito aluno que você se identifica? Tem muito. Muito? Que você olha assim e você fala Muito. assim, eu sei o que ele tá passando? Com certeza. E o que você faz? Muito, muito, muito. Eu, sinceramente, hoje eu me coloco numa posição de assistir. Hoje eu já tive... De respeito, de estar ali, de só... Acolher. Às vezes eu nem exerço o acolhimento, porque teve uma época que eu achava que eu era a salvadora do mundo. Então, eu vi alguém, assim, com alguma dificuldade, algum problema, eu já estava lá para dar uma palavra, para querer ajudar. E eu comecei a perceber que eu comecei a comprar, a carregar a dor. E às vezes nem estava doendo tanto na outra pessoa, sabe? Sei. E aí, então, eu entrei nesse lugar, hoje em dia, de mais consciência, de entender que se alguém pedir ajuda, eu vou estar lá para ajudar, independente se a gente está falando de dança ou não. Mas se alguém só quiser ser ela ali e não quiser nem falar do assunto, Tá tudo bem. eu tô lá pra não falar do assunto também. Tô lá pra falar de dança. Pra mudar a vibe da pessoa. Né? Às vezes veio pra quê? Hoje eu vim pra fofocar. Então vamos fofocar, então. E já vai fazendo a aula, assim. Às vezes eu dou aula, eu vejo que a turma, ela tá... Sei lá, tem épocas, por exemplo, agora, pós-feriado. Ninguém tava afim de fazer danças muito elaboradas. Hoje de manhã eu dei aula. Aí, ninguém tava muito afim de fazer danças elaboradas. Eu falei, não vou chegar aqui, dar muitas métricas e elas fazerem 30 mil coisas. Então, foi a aula inteira, uma coreografia bem curtinha, porque nesse meio tempo em que eu ia ensinando, a gente já ia puxando outros assuntos e já ia conversando. E já vai rindo e chega no final da aula, dançou, mas também viveu, mas compartilhou, mas riu e era o que era necessário, né? Eu vou, assim, de acordo com a necessidade da sala, né? Isso é importante. É igual fosse um DJ, um músico, né? Você sente a plateia e conforme vai indo, você vai dando o que ela quer e aí de você vai sentindo, não adianta querer chegar lá e falar assim, eu vou dar aula porque eu tenho 30 anos de carreira e eu quero botar na mesa aqui tudo que eu sei. Não funciona assim. Pra mim, não funciona, né? Sim, sim. Pra mim, eu não tenho esse perfil. Você respeita a banda, como a banda tá tocando. Como a banda tá tocando. E quando eu vejo que elas estão reclamando muito também, eu falo, estão reclamando? Tá bom, então, porque elas já estão numa zona de conforto, elas já não querem sair da zona de conforto. Eu falo, estão reclamando? Pois eu vou dar justamente o que vocês vão reclamar mais. E aí elas vão e elas se ultrapassam. Eu vou sentindo, eu vou vendo, sabe? Qual que é a necessidade mesmo delas. Que bacana. E muda de turma para turma, de idade para idade. Cada um é cada um. Cada tribo é uma tribo. Assunto polêmico agora. Ai, meu Deus do céu. Adoro. Não gosto de assuntos polêmicos. Assunto polêmico, vamos lá. Você, uma mulher atraente, uma mulher linda, uma pessoa que se expõe dançando, corpo, aquela vibração. Querendo ou não, você é uma pessoa muito atraente. Você já falou isso 2 vezes, Rafael. É porque eu te amo. Porque eu tô... Tá muito linda hoje, amor. Tô hoje besta eu tô linda de tanto te olhar. Ontem eu não tava, não. Mas não, ontem você não hoje tava porque você tava chorando muito ontem. Então você não tava muito bonita, mas... ontem eu tava bem... Eu tô brincando, mas você sempre tá linda, amor. Menos Às chorando. vezes não. Menos chorando. Às vezes... Menos com rímel borrado chorando. É difícil, tá? Tô brincando. Você sempre tá linda. Polêmicas. Você... Não, sim, mas você atraente, com esse corpo, linda e tudo mais, querendo ou não, você expõe a sua arte com o corpo, então isso é uma coisa que você se identifica muito dessa entrega e foda-se o resto que tá no entorno. Você tá exercendo aquilo que você ama e você acredita e você tá na sua essência. Então, não existe corpo, não existe nada.
Como é que você vive hoje nessa sociedade que tem tanto cara que, tipo, fica em cima, que incomoda, que fala, que curte e tudo mais? Como é que você se sente como mulher? Porque você é uma mulher, você é um ser humano, somos seres humanos, somos iguais. Só muda uma capa. E é o que a gente tem hoje, que é essa capa aqui. E nada mais. Porque um dia vai acabar isso aqui também. Sim. Então, como é que o seu sentimento, como é que você se sente com tudo isso? Bem, acho que a gente vai entrar numa pauta bem polêmica mesmo, né? Que é a objetificação do corpo da mulher, né? Que talvez seja um pouco difícil para quem não está na nossa pele compreender. E tá tudo bem também, porque só quem vai saber é a gente, né? Só quem vive, passa e sente é a gente. Então, desde criança, não é só a dança, né? Não é só dentro da dança. Isso é algo mesmo social, né? Mas o que eu posso te dizer é que eu ainda sigo aprendendo. Então, cada dia é um flash mesmo. Cada dia acontece coisas novas que eu falo, caraca, eu achei que eu já tinha visto de tudo, mas realmente ainda tem coisa que me surpreende, às vezes me abala mesmo, né? Mas assim, o que eu posso falar sobre mim? Eu não tenho como mudar o outro, né? Mas o que eu posso falar sobre mim é que eu tento entender quem eu sou, e aí eu volto pra mim. E aí eu falo, ok, Ana, seu corpo ele é seu instrumento. E você precisa dele, você precisa ver ele no espelho. Você precisa entender, você precisa ver a estrutura do seu braço, você precisa ver seu corpo, seu umbigo, seu abdômen. Você precisa ver, eu preciso. O bailarino, ele precisa se ver, entendeu? O nosso instrumento é o nosso corpo. E o que acontece? Para dançar, geralmente dentro da sala de aula, as roupas são mais coladas. A gente, às vezes, usa biquínis, tops, suquines, enfim. Quem não tá na mesma ideia, quem tá de fora em uma outra frequência, em uma outra rotina, às vezes, ou enfim, em outros nichos, enfim, e olha aquilo, às vezes acaba objetificando. Isso acontece com mulheres também, não são só homens. Tem mulheres que objetificam mulheres também. Não, isso é algo... Isso é do ser humano, entendeu? É do ser humano, normal, sim. Isso acontece com todo tipo de gente. Aí, o que eu faço é voltar pra mim, entender quem eu sou. Eu sou Ana Paula, ok, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou o que dizem que eu sou, eu não sou o que acham e esperam que eu seja, que eu consinta. Acontecem situações dentro da dança que às vezes a gente passa... Porque às vezes a gente só tá querendo trabalhar, sabe? Tipo, fazer um negócio que a gente ama. E as coisas se confundem se as pessoas não estão na mesma vibe. Homens acabam interpretando de uma forma diferente, eles acabam não enxergando que, caraca, é uma mulher... É uma mãe, é uma artista, é uma pessoa que se dispôs a sair da casa dela, é casada, enfim, que seja. Ela é um ser humano, ela tem uma história, ela não é só aquilo, né? E aí acaba, enfim, perdendo todo um contexto, independente da dança que seja. Se eu estiver dançando balé, jazz, ou se eu estiver dançando funk. As pessoas, elas acabam também, dentro dessas danças mais culturais brasileiras, onde o quadril está muito presente, né? Porque elas não pensam que, tipo assim, o quadril está presente. O quadril é algo que pulsa na cultura brasileira. Não, ela não vai pensar, ela vai olhar assim e falar, tá rebolando a bunda. Resumiu, rebolando a bunda. Entendeu? Mas eu, como bailarina, como uma pessoa que dança há muito tempo, que se conecta muito com o corpo, que se conecta muito com a arte... Eu entendo por esse lado, tipo, caraca, eu tô exercendo algo que é da minha cultura. A música tem cento e sei lá quantos BPM, então acelera meu coração na hora, entendeu? Então chega a ser fisiológico mesmo, fisiologicamente parando para pensar, é assim que acontece, né? A batida da música, ela vai acelerando o seu coração e isso vai te fazendo pulsar. E ter vários sentimentos. Enfim, é algo muito incrível. Mas assim, quando você pega uma mulher, coloca um biquíni nela e dá play numa música de funk,
nem todo mundo consegue entender dessa forma, que, ai, meu Deus do céu, é uma mulher brasileira que tá dançando agora uma coreografia de funk, que é da cultura brasileira. Tudo isso se perde. Se resume a só mais uma mulher para eu pegar, mais uma mulher para eu dar em cima. Se perde o respeito. Perde o conteúdo. Perde a essência. Da O que tá onde sendo que passado. veio aquilo. Você recebe muita mensagem no Instagram? Ah, eu recebo. É? Eu recebo, mas eu não sou tão E os tarados do pé? sociável. Os tarados do pé. E os caras que pedem? Ô, você aí que é o tarado do pé... Não, tem vários, tem Irmão, vários. você aí tem que parar com esse negócio de ficar pedindo foto do pé, né, mano? Tem Do pé, vários. irmão. Tem perfis. Só o taradão do pé. Tem perfil. Manda foto do dedão. Vou mandar pra você o meu 44 aqui com a Joanete do lado. Mano, quando alguém te pedir a foto do pé, você pede pro Quilô mandar uma foto dele. Isso, falou, tem um amigo Aí você meu fala, ali, meu- que, mano, o dele é bonitão, velho. Primeiro você fala assim, ó, me manda 100 Gente, mas reais. isso é tão... Me manda 800 Não, reais mas eu mando eles a foto querem do meu pagar, pé. eles querem pagar. Eu sei disso. Aí você fala assim, me manda. Assim que vir um pix, você manda o pé do negão. Pode deixar. 44. Tá ouvindo, né, Quilô? Logo Vamos um começar Jordan. agora uma sociedade, hein? Vamos ganhar muito Tá ligado a dinheiro. lanterna do celular. É porque eu tava te filmando. É que você tá muito linda, mano. Tem 3 câmeras aí filmando. Mas isso é uma coisa que, querendo ou não, que nem estava falando, né? Você faz isso porque você ama, porque a arte, ela transborda dentro de você e automaticamente você transmite tudo que tem dentro de você. E aquilo se torna totalmente automático, né? Sim. Você tá saindo, tá transbordando, transmitindo o que você tá por dentro. E as pessoas que estão vendo de fora... Que não sentem igual e tá tudo bem. Isso mesmo. E aí tem a pessoa que tá lá para admirar, para enxergar a arte que está sendo exposta, e tem a pessoa que tá ali no detalhe do seu movimento, ou do seu corpo. Poxa, aí tira a percepção, aí vem a questão do julgar, a questão da Sim. comparação, da música que tá Sim. rolando, o que tá acontecendo. E aí acaba se às vezes perdendo o respeito, aí de vez de você admirar, você vê pelo seu carnal. Aí se torna prazer fisiológico. Então, Sai você já- totalmente você- do contexto. Me tira Você já- totalmente do contexto. Não só a mim, mas a várias outras Você mulheres. alguma vez já se decepcionou com alguém da música, alguma coisa assim? Tipo assim, tem uma admiração por esse cara e tal, e aí você se decepcionou com ele, alguma coisa assim? Já aconteceu com você alguma vez? Não queria falar disso. Não, tô só perguntando, não, se sim ou não. É porque Sim. não, porque que acontece? Aqui a gente tá num lugar que todo mundo vai se identificar com a sua história. Corta aí, viu? E aí, se você já se decepcionou, se sim, tudo bem. Se quiser Sim, falar, tudo bem. já me decepcionei. Recentemente teve essa situação de trabalho que eu acho que... Não, mas tudo bem, se você não quiser falar, tá tudo bem. Não tô... Não, você só precisa falar sim ou não. Sim, com certeza. Então Não é foi a isso. primeira vez, inclusive, dessa última vez, foi, na verdade, a gota d'água. Não foi nem uma vez. Não é por causa disso, acho que foi por causa de um todo, né? É Eu por acho que é por causa causa de de uma uma vida, né? vida. É por conta de uma vida, né? Porque é muito julgamento, é muita falta de tirar totalmente do contexto que, cara, é uma dança, é uma expressão corporal, entendeu? Tem todo... Eu não tô só dançando, não é só o que você tá vendo, tem o que eu tô sentindo também. Eu transcendo dançando, sabe? Eu Não, saio você de lá... voa. Não, fala nisso, posso colocar um vídeo seu aqui? Pode colocar. boa. Isso aí. Vou colocar um videozinho da Ana aqui. Só pra vocês terem a dimensão, Gente, cara. olha a minha mulher, mano. E Essa é de minha aula, mulher. esse é de aula ainda. Bota É o capacete que eu te aqui, mandei, lá vem né? pedrada. Esse é de aula. É muito legal também. Galera, e você que processo está se criativo. identificando aí com o nosso vídeo, e você tiver interesse pela dança ou quiser um pouco mais, tá? A gente vai depois deixar o @da Ana aqui, pra você conhecer o trabalho dela, conhecer as artes dela. Ela é professora na Anacan. Aí, Anacan, se você quiser patrocinar, Patrocina! a gente tá aqui, hein? A gente faz uma boa divulgação, a gente é bom nisso. A gente vai levar muita gente na Anacan. E a Anacan tem em São Paulo inteiro, né? É um dos melhores estúdios. Os melhores estúdios de São Paulo, né? É um estúdio muito bom pra se trabalhar. É um estúdio muito bom pra se Eu não tenho que reclamar trabalhar. deles. Tá ouvindo, não tenho Anacan? mesmo, só tenho a agradecer. Muita gratidão mesmo. Bora lá? Bora lá. Pode ir.
Ai, peraí, deixa eu... A Giovana gritando. Bom, Falei, mano, que o bagulho é embaçado, papai. Essa é minha mulher. Gratidão, papai do céu. muito bom, mano. Isso é de uma aula. Foi legal o processo criativo dessa... Tem uma que você tá Dessa coreografia. que você tá dançando hip hop. Sei. Você tem aí? Tenho. Ela não é coreografia minha, é coreografia não da é. Natasha. Inclusive, Natasha, meu Deus do céu, a Natasha é incrível. Você também tem um vídeo seu também sobre o de hip hop que eu coloquei aqui agora, que a gente vai colocar agora. Que já tá aí. Entendeu? Que já tá ali já. Tô dando risada, viu? É porque esse é de hip hop, o outro foi uma coreografia dela. Essa daqui é de quem? Essa daí é da Natasha Souza. A incrível Natasha Souza. É mesmo? É, sigam ela, gente. Ela é maravilhosa. É uma coreografia incrível, bailarina Qual incrível. que é o arroba dela? @Natasha Souza. Não sei se tem algum ponto. Deixa eu confirmar pra você, porque merece muito crédito. @Natasha Souza _. É isso. Bora lá. Caraca. Isso é engraçada, né, mano? Imagina na rave um negócio desse. Nossa, mano. É um personagem dentro do bagulho, velho. Mas é muito um personagem. Olha lá, eu amor. tenho. A Ai, gente, que bonitinho. Que bonitinho. Mas eu tenho esse personagem na minha cabeça. Tem Tem, esse, né? esse botãozinho que eu aperto. assim. E Tem- vira, né? É, e falo, a Ana. A figura da Ana. Muito bom, né? Que tem a Ana e tem a Ana, né? A profissional. Eu tenho essa imagem na minha cabeça mais de ter essa personalidade. E como é que você conheceu o seu esposo? Seu noivo? Conta aí pra gente. Ele vai falar de mim, a gente tá falando agora do... Vamos falar da sua história. Eu vou falar de né? arte, de dança. Mas você, querendo ou não, você é manauara, você veio pra São Paulo, hoje você exerce a sua profissão dentro de São Paulo e vem montando sua história aqui. Então, E como é que foi isso? Mas como é que você veio parar aqui em São Paulo? Eu acho incrível você contar isso. eles estão rindo, galera. O Rafa não Eu tem pro acho- Rafa. eu É acho- uma história incrível, Não cara. dá. É uma história incrível, gente. Como é que foi? Conta Não, mas pra gente. se for parar pra pensar, é bem É interessante. bem incrível, é. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim uma das viagens que eu vim pra cá já adulta. Veio eu e um amigo meu, Gustavo. Aí, enfim, chegamos aqui, 2 índios perdidos. Ai, vamos pra Augusta. A Augusta, que é o point de São Paulo. No caso, a gente tava já meio desatualizado, que a gente não sabia que não era mais. Mas a gente foi, né? Ah, Chegou lá, eu tava com todo o dinheiro na bolsa da viagem inteira, dentro da bolsa em espécie, em vez de ter deixado na conta, enfim. Nós chegamos lá na Augusta, nós fomos subindo, aí veio uma galera descendo a Augusta, falando, volta, volta. Aí eu fiquei, tipo, Gustavo, vamos voltar pra casa? Então, vamos voltar pro hotel, não vamos ficar mais na rua, porque o dinheiro tá todo aqui. Aí ele, meu Deus do céu. Aí ele foi pedir um Uber. Aí paramos num supermercado, né, pra pedir o Uber, compramos duas garrafas de água, né, de 2 litros. Aí, porque a água do hotel era muito cara, né? Então, falamos, vamos voltar pro hotel. Beleza, Gustavo pediu o Uber, chegou o Uber, quem era o Uber? O Uber. Era o Rafa era o Uber. era eu?
Nossa, Era você. Você tá zoando. Enfim, também não sabia que era você, porque eu não falava, né? Não tinha cancelado a viagem, né? Não, eu não falava. Eu simplesmente entrei e saí do carro muda do jeito que eu tava. E acho que eu falei só oi, boa noite e tchau, né? Conversaram bem pouco. Bem... Eu nem falei. Nem conversou. Eu não falava. Ela não falava? Não falava. Aí o Gustavo que ficou conversando com ele. Gustavo, meu amigo, ficou afim do Rafa. É mesmo? Queria pegar o Rafa, ficou dando ideia no Rafa, pegou Aí, o número do Não Rafa. foi dessa vez, né? Mas obrigado, gratidão, irmão. Ele falou assim, ele foi a já tô em ponte, São né? Paulo, já Ele vou foi a pegar logo ponte, um paulista. Aí, enfim, aí conversou com o Rafa e durante a viagem inteira o Gustavo falava, onde que tem não sei o quê. Mas Porque- fala aí o que o Rafa fez, né? E o Rafa, ele viu que a gente tava voltando pro hotel e falou, nossa, vocês estão voltando pro hotel e tudo mais. Fomos conversando, né? Aí o Gustavo falou, explicou a situação que tinha acontecido. E aí o Rafa falou, não, que é isso? Vocês acabaram de chegar, vocês vão voltar pro hotel? Cê é Não, louco, você tem. faz o trampo, hein? Porra. Esse é bom no trampo. Aí ele falou, não, tem várias baladas, o que vocês gostam? Aí o Gustavo foi conversando lá, ele falou, tem essa balada aqui, que é até mais próximo do hotel, eu vou ganhar menos com a viagem de vocês, Mas vocês vão se divertir mas vocês vão horrores. se divertir horrores. Aí, enfim, chegamos lá na balada, foi E aí, foi incrível. legal? Foi incrível. Foi Da hora a incrível. balada? Da hora a balada. Chegamos, tava, tipo, tinha uma rede assim no teto e assim que nós chegamos, passou uns 5 minutinhos, aí a rede abriu, começou a cair vários balões rosa assim no teto e aí eu, meu Deus, tipo, bem-vindos, né? Que legal. Aí foi muito legal. Aí eu, Gustavo, vamos estourar os balões. E a gente, que nem criança mesmo, aproveitando que nem criança, que nem festa de 15 anos mesmo, mas foi bem legal. Mas não era uma festa de 15 anos, era bem uma balada mesmo. E aí foi isso. Aí voltamos pro hotel depois, no dia seguinte, de manhã. Aí foi isso. E o Gustavo ficou ainda conversando com o Rafa. Aí, não, ainda passei algumas baladas pra vocês no outro dia Passou algumas e tudo mais. baladas, e ficou lá conversando com... Aí é isso. O Rafa foi Ai. guia turístico. Foi o guia, mas eu não falei nada com ele. Eu não cheguei a conhecê-lo. Era mais o Gustavo. Não Ela cheguei falou a... na voz. Minha ponte era o Gustavo. Gustavo. Aí o Gustavo me adicionou no Instagram. E aí quando ela tava em Manaus, ela foi e me mandou uma mensagem. Aí eu falei, era você que tava dirigindo o Uber? Aí ele, sim, era eu. Parece até que eu fui delicada desse jeito. Gente, eu não sou tão delicada aqui, não. Inclusive, antes de começar, lá em casa, o Rafa falou, amor, dá pra você me tratar bem? Porque você é meio bruta. Só na paulada. Eu tô me saindo bem, eu nem dei nem. Carinho paulado. Carinho paulada, paulada. Não, mas foi legal eu conquistar ela. Porque Que conquistar depois o a quê? gente Eu que dei em cima de você, meu Deus. Tá vendo, né, pai? Pai. E era Uber, né, Levanta a pai? moral, não, mano. Ô, irmão, tá vendo, né? Pode acabar agora. Vamos encerrar já ou... Porque vai que dá uma... Vai que ela fala alguma depois dessa, Eu ia entendeu? falar, mas eu falei, vou ficar calada. Deixa ele, Isso, deixa ele, amor. Ô, é meu deixa ele. momento, Tá, amor. vai. Ô, É o seu momento. É o nosso deixa momento, quieto. amor. Ai, engraçado. Eu te amo. Eu também te Esse amo. taco aí. Pega o anel lá, vou pedir agora. Muito bom. Aí, e foi engraçado que quando ela voltou aqui pra São Paulo, a gente ficou muito tempo trocando ideia. Trocando ideia. Eu falei, nossa, mano, estourei. Pelo celular eu falava super. E ela trocava uma ideia todo dia comigo. Chegou aqui em São Paulo, irmão. A gente viveu, acho que, os 4 dias mais alucinantes das nossas vidas, né? Foi. Tipo... A gente foi pra balada, depois a gente desceu pra praia, depois a gente foi pro hotel, depois a gente foi não sei o que, depois não sei o que lá, depois a gente fez isso, fez aquilo, voltou e tal, e pegou estrada. E, mano, uma loucura. Mas isso depois de um mês, eu acho, né? Um mês Conversando? depois... um mês depois que ela entrou no meu carro. Porque ela um voltou mês pra Manaus, depois que depois eu ela voltou pra cá entrei, de novo. é. Depois de um mês. Quando ela voltou pra cá de novo, foi onde tudo aconteceu. Aí eu rematei, entendeu? Sei. Falei, Arrematei. não, dali uma, dali Legal. duas, é minha? Pá! Eu levo. Falei, já era. Muito bom. Aí, e a Ana, como ela era uma pessoa muito fechada, e eu falava muito, teve momentos da nossa... Eu vou até beber água, que eu tô com medo. que ela falava assim, mano, você fala muito. Chato pra caralho. Aí eu falava assim pra ela, e você não fala nada. É o equilíbrio. Aí, Ele irmão, não deixava eu hoje- falar. Eu hoje queria em falar, dia- mas ele não... E hoje em dia é o contrário, Não vem irmão. nada que hoje em dia é nada. Eu Não chego vem em nada que hoje casa, em dia brother, é. eu tô aqui assim, ó, e ela falando. Aí eu vou falar, ela... Eu...
Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, deixa eu falar, amor. Ela, calma, eu tô falando. Você já falou. Eu não falei nada. Falou sim, Rafael. Vocês conhecem a peça, né? Feitiço virou contra o feiticeiro. Virou, irmão, virou. Ah, tá, aqui não fala Mas, nada. mano, a gente, se diverte horror. A gente racha o picoto, era tipo 3 horas da manhã, ela estava se mijando de rir na cama, falando vários. Depois de eu ter chorado, né? Depois de você ter chorado, e a gente foi fazer comida. Gente, eu tô foi de pra TPM, eu sacada. ando muito. A mulher na TPM, ela é uma coisa interessantíssima. Não, e foi engraçado que ontem, a gente... Ontem, ela tá de TPM, e aí eu peguei e falei pra ela assim, eu mandei mensagem pra ela e falei assim, amor, que hora que você vai chegar em casa? Oxi. Aí ela, como assim? Por que você tá me perguntando isso? Eu falei, ixi. Não, mas posso falar o que eu achava que era? Ah, Eu achava que você ia. A mulher é assim, tá? Eu achava que ele ia fazer alguma surpresa, sei lá. Sei, Tipo, sei. vou comprar uma coisa que ela gosta de comer. Vai encher a casa de Nunca pétalas. que o homem vai fazer um negócio desse. Não sei nem porque que eu achei isso. amor, eu sou o cara que mais faz Juro. surpresa na vida. Juro, achei que você ia Quantas comprar vezes eu chego em casa, abro a porta e falo, surpresa. Um chocolate. Sou eu, tá ligado? O presente. Falo, surpresa, ela, o que é isso? Eu falo, sou eu. Tá ligado? E às vezes eu... Essa surpresa às vezes eu, de às vezes eu pego, tô aqui assim, eu falo assim, presente, e pulo na cama. Que Ele assim, faz mesmo isso. Ele tá enrolado no pra trás, laço, assim, né? E ela fala, mano... Ele faz mesmo isso. Nossa, muito bom. Meu Deus. Então, mano, é resenha o dia inteiro, mano. Poxa, mas a gente, já que a gente tá falando sobre vocês, família, tudo, você também é mãe, né, Ana? Sim, acima de tudo. Acima de tudo. E logo, eu logo sou vai ser mãe de novo. A gente, Eles assim, a gente tá falando de eu engravidar novamente, né? A gente tá nessa... Mas estamos vivendo um dia de cada vez, né? Tentando conciliar a rotina, enfim. A gente já sabe o nome, já sabe qual o signo dele, que dia que ele vai nascer, e ela nem engravidou ainda. Então, só pra você ter noção como ela tá vivendo um dia de cada vez. Não, mas eu bom. quero... Já tenho 2, né? Eu também já tive uma outra gestação, de uma filha que não chegou a... Sobreviveu 11 dias e depois não conseguiu resistir, porque nasceu prematura. Mas cada gravidez que eu tive, eu tava com uma consciência diferente, né? E hoje eu me sinto mais madura e eu me sinto capaz. Eu vi que dá pra... Se a gente consegue organizar, a gente consegue ter a vida que a gente quer. Independente se você é mãe, enfim, a minha família é toda de Manaus. Eu não tenho uma rede de apoio aqui em São Paulo muito grande. Familiar, né? Familiar não tenho. Mas hoje eu tenho... O que eu tenho hoje é a Beth, né? Que é a senhora que cuida das crianças desde que elas eram crianças. E ela também se mudou para cá, para São Paulo. Então, calhou dela estar aqui em São Paulo também. Ela voltar de novo para as nossas vidas. Então, ela me ajuda quando eu preciso fazer esses trabalhos fora, né? Passar o dia fora. Enfim, quando Seria tem... uma segunda mãe, Zona. aí, Ela né? é tipo... ela é tipo uma segunda mãe mesmo. Ela é Legal. já da família mesmo. E sem querer te cortar, você falou que você perdeu uma menina, né? Na gestação. Isso. Foi a primeira que você teve? Foi a primeira. Ela nasceu com 6 meses e aí ela foi para incubadora, sobreviveu 11 dias e ela faleceu de infecção hospitalar, porque não tinha muito anticorpo, né? Aham. E aí, nessa de hospital acabou não resistindo, né? Prematura, né? Nossa. Inclusive, a minha cabeça naquela época era uma cabeça completamente diferente da que eu tenho hoje, né? Eu Pra acho muito superar interessante. Aí passou outro processo. Foi outra cabeça, outro processo, outra forma de lidar com aquela situação. Hoje eu tenho uma clareza... Nossa, hoje é totalmente diferente. Inclusive, tem umas duas ou três semanas, eu acho que eu escrevi um texto pra mim naquela época. Olha que legal. Eu tava dentro do hospital lá e ela tava na incubadora e eu escrevi um texto pra mim. Olha, Ana, oi, tudo bem? Sou eu. Oi, você mesma, com 33 anos. Ah, é muito grande o texto. É nada. Legal. Não é. sim. A gente tem tempo ainda. Não tem Acabei de falar com o nada, Diego, ele não falou que tem tem tempo. nada. Lê esse texto. Se você quiser trazer essa mensagem, fica à vontade, Ana. Eu acho que assim, que é muito, tá. é muito pessoal, Muito mas eu pessoal. acho interessante falar sobre o texto, né? Acho interessante essa comunicação
da gente mesmo conseguir acolher a si mesmo, sem esperar pelo outro, né? Porque às vezes o outro, ninguém vai saber o que você passou, senão você mesmo. Isso mesmo. O que você sentiu, como você interpretou. Porque às vezes você até desabafa, mas aí a pessoa que está te escutando, ela vai ter uma outra, ela vai receber da forma da vivência dela. Ou seja, ela vai interpretar do jeito dela e ela vai te ajudar do jeito dela, o que ela acha que consegue, mas no final do dia é você com você mesmo e o que você sente, a forma que você lida com isso. Então eu achei muito interessante, porque eu estava num momento de muito estresse físico e mental e dormindo muito pouco, né? Nesse último mês que eu fiz muitos trabalhos e o corpo já não estava mais tão acostumado com isso, né? Então dormia mal, trabalhava de manhã, dava aula, fui fazer clipe, estava ensaiando para o show. Aí, então teve um momento que eu tava muito estressada e muito preocupada, tipo, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Muita coisa para dar conta, são 2 crianças, um parceiro, uma casa, uma família, eu cuido dela, tá, gente? As contas no final são muitas coisas para dar conta, né? É, isso mesmo. Então eu cheguei num momento que até o meu físico também já tava assim, gasto, e aí eu cheguei num dia e o Rafa não tava em casa. Aí a Beth estava lá, mas eu não queria contaminá-los com seu sentimento, né, que com o meu tava... sentimento que eu tava. Eu precisava daquele momento meu. Então eu cheguei, falei com as crianças e fui pro quarto. O Rafa ainda não tinha chego. Aí eu deitei na cama e eu falei, não vou entrar na internet, não quero desconexão total com o mundo, eu preciso de mim. E aí eu peguei o bloco de notas e comecei a escrever e foi saindo esse texto que eu mesma voltava lá para mim com 16 anos, lá no hospital, no dia que eu alguns dias depois que eu tive minha filha. E aí eu conversava com aquela menina, sabe, de 16 anos. Eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Eu escutei. Então, naquele momento, a minha cabeça não sabia se ainda ia dançar de novo, como que ia ficar a minha vida. Eu tava... Né? Nossa, eu lembro de estar sentada no banco do hospital e não sentir nada. Eu não sentia. Era um vazio, era um buraco muito grande. E aí, no texto, eu falo pra mim, olha, você vai voltar a sentir, você vai voltar a amar, você vai voltar a dançar. Hoje você tem 2 filhos. Olha hoje só. você trabalha com o que você ama. Você também trabalha com outras coisas. Você também... Porque eu não só trabalho com dança. Não diria nem que eu trabalho com outras coisas, né? Sim, sim. No final do dia, eu nem sei se eu trabalho mesmo. Porque o que eu faço com muito amor. E os investimentos que eu tenho, eu nem também considero trabalho, né? Sim, porque são sim. coisas que trabalham pra mim. Sim, sim. Então, eu conto isso pra mim quando eu tinha 16 anos, sabe? Como de uma forma de acolher aquela menina. Achei muito interessante isso, assim. Eu acho que se alguém puder, assim, se servir, assim, de insight pra alguém, puder fazer isso consigo mesmo, é muito legal. É um acolhimento mesmo, assim, muito profundo. É um mergulho mesmo muito profundo. Interno, né? Somente uma conexão, né? Com o seu eu, com os seus desejos mais profundos. Porque tem momentos da vida que a gente fica falando, meu Deus, o que vai ser daqui? O que vai, dependendo da idade ainda, é muito perturbador, sabe? Então, é legal você voltar, porque senão você vai carregando esses traumas. Quando você vê, você está reproduzindo na vida adulta traumas de coisas que foram há décadas atrás, entendeu? É isso mesmo, mas que você leva ainda, né? E você vai carregando, se você não se cuida, não se acolhe, né? Eu faço terapia toda semana, eu faço terapia. Uma coisa que eu não deixo de fazer é terapia. Eu gosto muito. Faz tempo que você faz? Eu fiz quando eu era criança, né? Quando eu tinha, acho que 7 anos. Aí eu fiz uma época. Eu lembro de não me identificar com o terapeuta, então meio que na minha cabeça não funcionou. Depois eu tentei de novo no início da vida adulta e hoje eu tô o quê? Há mais de 8 anos, há 8 anos com essa minha terapeuta. Inclusive, beijo, Tati, você salvou minha vida. Gratidão. Tati, total, gratidão. Tati. Tati, ela é incrível. Não tenho o quanto expressar tanta gratidão que eu sinto por ela, sabe? Por tudo que ela fez, pelo trabalho dela que ela também faz com muito amor, assim. Dá pra ver que ela gosta muito do que ela faz.
E ajuda bastante, né? Muito, é uma profissão aí, incrível. Né? Descarrega e carrega. Faz as catarses que tem que fazer e, assim, eu falo que ela não deixa passar nada, assim. Para cada semana é um flash. O que acontece durante a semana, eu já vou eliminando logo, já falo, vamos vivendo e vem, e pode vir, vem trauma. Eu choro mesmo, é para chorar, eu choro. Até falei pro Rafa, né? Passei por uma situação essas semanas, né? E aí eu falei, minha terapeuta vai ficar orgulhosa de mim, porque eu tô sofrendo. Então ela vai dizer assim, se ela tá sofrendo é porque ela finalmente conseguiu se conectar com o mundo. Então ela vai ficar feliz, ela não vai ficar triste porque eu tô triste. Se ela tá sofrendo é porque ela se permitiu ficar vulnerável. Ela se permitiu ali ficar naquele lugar de vulnerabilidade. Ela tá se abrindo, ela tá vivendo. Inclusive no texto eu falo isso pra mim, Ana, você tá vivendo. É isso mesmo. Acho que esse texto vai virar um livro. Não, ele já tá, ele já é bem grandinho já. Tipo, você já faz. Já vai gerar um livro ali, que legal. Dá pra fazer. Eu tenho muita vontade de escrever um livro, né? Já é a base do começo aí, né? É que tem muitas coisas acontecendo. Aqui em São Paulo as coisas acontecem assim. Se você decide, no momento que você decidiu, já tá ali acontecendo. Se você realmente quiser, tiver disciplina, foco. Uma das coisas que a dança me trouxe muito, né? Muita disciplina, muito foco, muita dedicação, sabe? Então, se você tem mesmo esses focos e essa dedicação e essa fé, sabe? De confiar que a vida ela vai te trazer porque você tá fazendo o seu papel, as coisas acontecem muito rápido. E é assim, te vira de ponta cabeça, né? Tipo, faz assim, meu Deus, onde eu tô? Aí você olha e fala, meu Deus, eu vou fazer um show. Meu Deus, eu vou fazer um clipe. Meu Deus, eu tava em Manaus outro dia. Meu Deus, eu tô num podcast falando. Vai vendo. É assim. E aí? Um looping. É um looping. É isso mesmo. É um looping. E você tem que ir se permitindo. O que pra mim sempre foi muito difícil. Para, né, mano? A vida aqui é over. Não, mas a gente tem que encontrar esses momentos de pausa, né? É importante. É legal. É legal esses momentos de pausa também. Desse momento. E chegou o momento. Chegou o momento, Ana Paula. Gostou? Gostei. Ficaria aqui por horas. É engraçado porque é uma conversa mesmo, né? É, isso. Tipo, eu comecei nervosíssima, tipo, emocionada e nervosa. Depois eu esqueci. Eu nem sei se eu olhei pra câmera. A câmera é essa aqui, ó. De vez em quando eu falo, não, eu acho que é essa que tá na minha frente. Eu já imaginava ele fazendo o corte assim e tal. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada também por terem me convidado, por terem me considerado, né? Não, você já tava na pauta faz tempo já. É que você não tinha... É que você tava sem tempo. E eu entendo o seu tempo. Porque a gente não pode gastar tempo. Eles conversam, né? Mas o seu tempo é diferente do meu tempo. Entendeu? Mas eu queria te agradecer, falar que eu te amo muito. Também te amo muito. E obrigado aí. Esse podcast ele só tá aqui hoje porque... você teve todo o tempo do meu lado. Você acreditou em mim, você chorou junto comigo, você se levantou junto comigo, a gente se levantou junto. Isso daqui é uma prova de que quando a gente tá com a pessoa certa, ela só faz a gente chegar em lugares que a gente sempre sonhou. E você foi uma peça fundamental na minha vida, no meu acreditar, porque você sempre acreditou em mim. Sempre. Sempre acreditou. Sempre vi esse potencial em tudo que eu faço. E eu comecei... Minha vida alavancou muito depois que a gente ficou junto. Porque você me ensinou o que é amor, prosperidade, carinho, afeto. Porque eu tive que te dar. Porque às vezes é o que te faltava. Sim. E você me deu coisas que me faltavam. Sim. E é onde a gente se completou. Foi uma grande troca. Foi uma grande troca. É uma grande troca. É uma grande troca. Então eu só tenho que te agradecer. Eu te amo muito. Gratidão. Gratidão no final. Gratidão no final. E a gente sempre abre o microfone para os entrevistados, para ele poder... Agora é um momento seu. Você vai usar o microfone agora para você gritar alguma coisa pro mundo. Uma coisa que você queira. Uma coisa que você acha que todo mundo deveria ouvir. E é seu. Fica à vontade.
Bem, Nossa, que saco, Rafael. Você tá vendo, né, Diego, como faz uma mulher chorar, né? Então, bem, eu quero usar esse espaço para poder falar para todas as pessoas que elas acreditam e elas têm um sonho, que corram atrás dos sonhos de vocês. Não achem nem por um momento que não pode acontecer, que é impossível, que é muito desafiador e que só certas pessoas conseguem, sabe? É tudo um grande processo. Isso é algo que eu falo muito dentro de sala de aula, que a gente precisa de um processo, né? Antes de parecer, a gente precisa ser. E para a gente ser, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter consciência do que se é. Para ter consciência, a gente precisa desse processo de evolução, dessas experiências de vida. Então, quando a gente entende que tudo na vida é um processo, a gente começa a confiar mais que as coisas vão de fato dar certo. Porque a gente entendeu que existe um caminho e não só um foco, né? Porque quando a gente estabelece metas muito inalcançáveis, a gente se frustra muito, porque a gente cortou todo um percurso, né? Então é isso, acreditem nos sonhos de vocês, independente de qual seja, por mais insignificante que vocês achem que possa ser, sabe? Acreditem mesmo, acreditem. Eu acho que a palavra é isso, é acreditar. E abraçar seu processo. Abracem seus processos, abracem seus erros, abracem suas falhas, porque são nesses erros, nessas falhas que a gente aprende muito, a gente se torna resiliente, a gente aprende como que vai lidar com aquilo e passa para a próxima fase. E essa próxima fase vai te construindo até você, de fato, chegar no lugar onde você achava que queria chegar. E aí, quando finalmente você chegar, você vai descobrir que nunca existe um fim. Nada, né? Nada é finito. Tudo é mutável. Tudo vai mudando, né? E é isso que eu queria dizer. Principalmente para as mulheres, assim. Eu acho que eu tenho passado por algumas coisas ultimamente e isso tem me tocado num lugar muito profundo, que a gente, às vezes, tem que lidar com certas situações que acabam nos podando. E acho que a forma que a gente consegue lidar bem com isso é voltando para si, voltando de novo para o autoconhecimento, né? Quem eu sou, o que eu sou capaz, o que eu, Ana Paula, sou capaz, quem eu sou, pelo que eu já passei. É muito interessante também voltar, sabe, no nosso passado e falar, cara, eu já passei por isso, então eu posso passar por isso e por aquilo, aqui, sabe? Eu sou totalmente capaz. Eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Principalmente para minha galera, para minha tribo da dança. Arrou! Parabéns. Ai, obrigada, foi muito legal. E qual que é o seu arroba? Meu arroba é Ana Paula Macedo, __. São 2 underlines. Só. Quer mandar um beijo para Manaus? Quero mandar um beijo para Manaus. Quero dizer que sou muito grata pela minha cultura. Carrego comigo. Sempre que posso, falo. Sempre que posso, falo dos estúdios também que eu trabalhei. Qual foi? Enfim, o Estúdio 7. Gente, vão lá no Estúdio 7. Arley, beijo. Te amo para sempre, para sempre. Enfim, é isso. Sou muito grata pela minha cultura. Não tem um momento que eu não lembre, que eu não resgate disso. Então, não é como se eu tivesse saído de lá e ficou. Não, veio comigo, essa é minha raiz, isso é quem eu sou, sabe? Às vezes, até nas brincadeiras, eu não entendo alguma coisa, eu falo, gente, eu sou índia. Lembra que eu sou índia? Muito bom. Então, é isso. Eu vou resgatando, brincando para as pessoas irem também descontraindo, sabe? E levando de uma forma mais de boa, né? Sim, Muitas pessoas curiosas, adoro falar, adoro comunicar a minha raiz para todo mundo. Tá faltando alguém. Quiser mandar um beijo pra quem você quiser também, pode mandar, tá? Queria mandar beijo... Não vou chorar. Tá faltando uma pessoa aí, porque você fala da pessoa todos os dias da sua vida e você tá aqui e você não vai falar? Você vai falar sim, porque agora eu quero que você fala.
Bem, antes eu quero mandar um beijo pra minha família, pro meu irmão, pra minha mãe, que sempre me apoiaram muito, assim. Não tenho o que falar, não foram aquelas pessoas que me julgaram, não foram aquelas pessoas que, muito pelo contrário, eu falei que eu queria sair de Manaus com os meus filhos e a minha cachorrinha na época. A minha mãe, nitidamente, obviamente, não concordou, né? Não falou que não concordou, mas assim, eu conheço a minha mãe. A cara dela. Ela se preocupa, eu vi a cara de preocupação, mas ela falou: eu acho que você tem que ir mesmo, porque senão você vai se arrepender de não ter ido, de não ter feito o que quis fazer. Acho que você tem que ir mesmo. Então, eu sempre tive muito apoio e, assim, graças a Deus, porque foi uma das melhores escolhas que eu fiz pra minha vida, consciente, sabe? Cheguei aqui muito determinada mesmo e, graças a Deus, eu tive essa família que me deu suporte, né? Meu pai já não é mais vivo há muitos anos, então era minha mãe e meus 2 irmãos. E é isso, queria mandar um beijo pra minha família e queria mandar um beijo pro meu noivo, tá? Não vou falar marido, porque senão o casamento não sai, tá? Como se fosse ele que estivesse empatando o casamento, né? Sendo que eu que não tenho tempo. E como é o nome do seu noivo? O nome do meu noivo é... Ai, deixa eu ver qual que é o nome dele. Não lembro. Ele é meu conhecido? Conhecido. Gente boa. Cara, resenha. Ele fala bem pouco, gente. Cara, é resenha, Ele fala cara, bem mano, pouco, cê é louco. quase não fala. Não, Autêntico. Zero ansiedade, assim. Zero. Consegue ficar super quieto Você na acredita que um cadeira. dia eu falei que eu não era ansioso? Eu tava mentindo pra mim mesmo. Tava. Então, amor, eu queria te agradecer muito, né, pela oportunidade de estar aqui. Quilô, muito obrigada também. Você é incrível. Inclusive, você me surpreendeu muito no podcast. Quando eu vi o vídeo, eu falei pro Rafa, cara, o Quilô me surpreendeu muito. Muito obrigada a vocês, né, pela oportunidade de poder falar. Pela primeira vez, eu acho que eu falo da dança dessa forma para pessoas que não são da dança, né? Geralmente a gente compartilha entre a gente, mas pro mundo, pra fora, a gente não para falar. Às vezes explicar até coisas básicas que pra gente é muito comum. Então foi bem interessante. Mo, muito obrigada mesmo, assim, gratidão. Não tem palavra suficiente para descrever, porque você sempre me apoiou muito, você sempre esteve do meu lado, você foi, eu acho que, o cara que mais ia lá e... Não, eu vou virar essa chave nela. Não, ela vai. Não, você vai conseguir. Não, eu tô do seu lado. Não, vai, porque você só vai viver isso uma vez. Depois que isso passar, não vai ter mais. Então... se entrega, eu tô aqui para te apoiar, eu tô aqui pro se der errado, eu tô aqui também. E tava como ontem, entendeu? E assim, e também em casa também com as crianças, sabe? O Rafa sempre... ele não tem... É um cara assim que não tem muito tempo... para estar dentro de casa. É um cara que trabalha muito, mas é um cara que, quando ele tá. Sabe? Então, aqueles podem ser 10 minutos, podem ser 30 minutos, pode ser 1 hora. Ele tá lá. Entendeu? Esses 10 minutos que sejam valem por enfim, sabe? Ele poderia passar anos sem estar presente. Isso não valeria. Ele está e não estar, de fato, sabe? Mas os 10 minutinhos que ele consegue ali tirar para conversar comigo no fim do dia, antes de dormir... E às vezes é 10, aí começa a passar para 1 hora, e quando vê já é 2 horas da manhã, a gente está conversando, entendeu? Mas ele está muito presente e trocando. Então, muito obrigada mesmo, amor, por você ser quem você é, né? Por, de fato, você conseguir ser quem você é e você bater no peito e falar, eu vou falar mesmo, eu sou esse cara mesmo, eu falo mesmo, né? Enfim, muito obrigada mesmo, porque se não fosse por todo o seu apoio, muito provavelmente teria sido muito mais desafiador, muito difícil. Talvez algumas coisas muito nem diferente. tivessem acontecido.
Muito obrigada mesmo, de verdade, de coração. Gratidão. Ontem ele fez eu repetir essa palavra 30 vezes. Muito bom, velho. De verdade. Te amo, amor. Parabéns. Te amo muito. As crianças te amam muito Tá também. vendo como conquista uma mulher? É só dar amor. E chocolate. Muito bom, Deixa gente. eu... Agora eu fiquei até com vergonha de falar agora. Quer que eu finalize? Quer que eu Depois finalize? dessa merece um like, né? Não Depois deixa de dar dessa, seu like, depois galera. depois dessa merece um inscrito, né? Já queria se inscrever lá, né? Deve comentar. Compartilhar, não, compartilhar é o número, né? É, isso Eu mesmo. acho que depois dessa devia compartilhar. Gratidão, amor, também te amo. Também te amo. E as Nossa, crianças foi também muito te bom amam receber muito. isso, porque Muito legal. ela nunca falou isso. É, gente, é só agora Essa mesmo. agora, é isso, porque- é pra vida inteira já. Ele, toda Na vez que verdade, ele ela precisar, tava lendo ele... um texto que eu ele que dá fiz play, pra ela, bom. tá no celular ali, ela tava lendo. Gente, finalizando, esse podcast foi incrível. Eu não imaginei que ia ser tão bom, tão bom. Oxe, me respeita, Rafael. Não imaginei. Não, porque eu não tava esperando nada, entendeu? Eu só vim e falei, vai ser a Ana. E ontem ela me mandou, ainda falou assim, olhou pra mim e falou assim, ó, meu, você não quer deixar eu pra semana que vem? Eu falei, Ana Paula, para de adiar os negócios, você tá preparada assim, você vai Só amanhã. Só vai. Você vai amanhã. Então... É que se fosse pra dançar, tava mais fácil. Pra falar, aí é... É, por isso aí já mesmo. ficam, meu Deus do céu, É uma o que eu vou falar? experiência que você tá vivendo. De novo, tá vendo? Mais uma. Mais uma. Mais uma das 30 mil que estão acontecendo. É isso, a vida é a experiência. É. E logo, logo vai ter mais. Então, deixa eu finalizar logo aqui. Daqui a pouco a gente vai... Senão a gente vai ser expulso daqui. Nós vamos ser expulsos daqui. E é isso, gente. Quer falar? Eu falo? Nossa, não, ele... não. ele... Boa. Você quer dar tchau? Ah, Dá tchau. Deixa o Quilô falar um pouco, né? Vai lá, galera. Só agradecer aí de verdade a todos que estavam nos assistindo. Trouxe uma pessoa incrível, a Ana. Trouxe toda a arte dela. O Rafa, a história dos dois aqui que, meu... Me emocionou aqui, só não chorei porque eu falei, não, eu não vou chorar porque os caras falam, o negão tá chorando também, que porra é essa? Borrar maquiagem, mano. Então, tipo, velho, eu vou chorar depois, mas, meu, gratidão. E, meu, você aí que se identificou com a história da Ana, com a história do Rafa, a minha história, nossa conversa aqui e tudo, manda pra essa pessoa. Às vezes ela tá com um talento dela que ela não tá conseguindo ver, enxergar e alguém... E aí, automaticamente, pode ser que a história da Ana identifique com ela e ela possa despertar despertar. Isso uma mesmo. nova versão dela mesma. Veio aí. Gente, gratidão, obrigado aí, é nóis, tamo junto e se inscreve Valeu, aí, galera. compartilha, deixa o like que a gente vai pra Las Vegas. Valeu, Valeu, galera. gente, obrigado. Obrigado. Finalizou. Nossa.